Sobre os próximos capítulos dessa discussão, o projeto de lei que prevê equiparar crimes cometidos por facções como terrorismo também pode ser votado nessa semana. E o relator da matéria, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, conversa agora com a gente aqui na Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela participação, e eu já começo perguntando em linhas gerais, né, para que a nossa audiência possa entender qual é a diferença do projeto que o senhor está relatando do projeto do deputado Derrite em relação ao projeto antifacção. Quais são as diferenças? Tudo em algum momento pode ser juntado nessa discussão do Congresso Nacional? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tiago. O Derrite é relator dos dois. Eu sou autor do PL 1283, que é o que tipifica as ações, a conduta das organizações criminosas como terroristas. Porque quando você isola áreas do país, comunidades, fabrica armamento pesado, cria um tribunal paralelo do crime, né? Quando você amedronta a sociedade coletivamente, com pichações enaltecendo uma facção criminosa para provocar medo, quando você controla o comércio da região, faz extorsão sobre os empresários, comerciantes, tudo isso são crimes de terrorismo. Você cria um terror naquele conjunto da sociedade. O medo coletivo é um ato de terror. E nesse ato de terror, a presença do Estado tem que ser contundente e imediata. Então, na tipificação, e o Derrite salvou isso, salvou quando ele faz a tipificação reportando a Lei 13.260, que é a lei do terrorismo, ele consegue fazer um enquadramento. Agora, quando a gente vai para a parte operacional, que na nossa lei prevê também o confisco imediato dos bens para sufocar financeiramente essas organizações, prevê, inclusive, ações de combate à preparação do crime, né? Então, para não haja um planejamento em que você não possa intervir de imediato, tudo isso você tem uma amplitude de fazer essa correção. A única diferença está sobre essa questão que no nosso projeto de lei, no 1283, a gente federaliza o crime. Como é um crime hoje de tráfico de droga, envolve vários estados e também fronteiras internacionais, eu federalizei o crime. Então, na prioridade da ação, é Justiça Federal e Polícia Federal na coordenação conjunta com as demais forças de repressão ao crime. Inclusive, eu vou mais além. Além da 1283, eu fiz uma emenda para a PEC da segurança, né, que o relator é Mendonça Filho, em que a gente possa trazer as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que são ociosos no Brasil, para ajudar nessa guerra contra as facções, contra o crime organizado. Porque tomou total tamanha envergadura que hoje um estado só, lógico que São Paulo é diferente, porque São Paulo tem uma força policial de 180 mil homens, mas os demais estados, a grande maioria dos estados, não tem à sua disposição uma força tamanha para fazer esse enfrentamento. Então, eu proponho, inclusive, a federalização do processo e proponho também, né, o engajamento dos estados com as polícias militar e civil num trabalho conjunto que possa ser coordenado pelas forças federais para que a gente possa ter um sucesso maior, como é, inclusive, o modelo americano. Deputado Danilo Forte, agora os nossos comentaristas. O Nelson Kobayashi faz a próxima pergunta. Kobayashi. Deputado, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de saber qual é o clima no Congresso Nacional e, nesse momento, na Câmara dos Deputados, para que esse projeto avance e seja discutido e votado, porque é um projeto do governo e tem um relator da oposição. A sensação que dá na população é de que não vai ter tantas divergências, tantos entraves que impeça de logo ser aprovado. A necessidade é grande, né? A Câmara reflete o pensamento do país. O país todo está preocupado com a questão da violência. Hoje, no meu estado, nesse final de semana, 9 prefeitos fizeram um abaixo-assinado ao governador pedindo, né, para dar segurança ao transporte escolar, né? Jovens indo para a escola sendo alvo, né, de tiros aleatórios de facções, né, no percurso entre uma cidade e outra, na Serra da Ibiapaba. Exatamente por quê? Porque generalizou, né? E na generalização, quem está perdendo é a sociedade. Então, eu acho que ganhamos o primeiro momento, porque conseguimos trazer o debate para Brasília, porque Brasília
dentro do ar-condicionado. É difícil ver a realidade do Brasil. Eu estou com essa discussão desde 2017, que a gente vem falando, né, que o crime organizado está tomando conta do país e agora adentrando na política. Tive 2 vezes com todo o corpo diretivo, inclusive com o ministro Lewandowski, levando a ele os problemas, e muita gente fazia de conta que não via. Né? Muita gente fazia de conta que... Cheguei a ouvir de pessoas dizendo que crime organizado no Brasil não existia, de autoridades brasileiras. E está aí a realidade. Né? Essa realidade do Rio de Janeiro não é muito diferente das demais realidades dos demais estados brasileiros, não. Porque a única diferença é que o Rio de Janeiro sempre... ele consegue construir alguns consensos, como esse que eu já falei, da tipificação dos atos como crime de terrorismo. Agora, a gente precisa de unidade também, agora na questão coercitiva, na questão do enfrentamento bélico com relação a essas facções. E eu acho que a gente vai conseguir construir esse consenso. Do Danilo Forte, agora quem faz a questão é Deise Ciocari. Deise. Deputado, boa noite. Eu queria fazer até uma provocação. A gente sempre vê os projetos sendo aprovados no Congresso Nacional, mas depois, na hora de implementar, parece que eles ficam no meio do caminho, né? E no caso desses, a gente tem alguns entraves, né? O senhor mesmo comentou aqui, tem a própria questão do DERIT, que o governo não apoia. O governo fala também dessa questão da ameaça organizada acaba com o Brasil. Ele já está entrando a realizar uma concordância e que nós possamos cobrar, tanto dos governadores como do Poder Executivo Federal, do governo federal, um posicionamento com relação a isso, que muitas vezes era tratado de forma até benevolente. E do ponto de vista, inclusive, financeiro, nós aprovamos essa semana, inclusive eu que relatei a matéria, dizendo que as mudanças que o deputado DERIT está propondo no projeto dele, que inclusive é de autoria do próprio Congresso Nacional como um todo, as mudanças que ele propõe devem ser consideradas um retrocesso. E sobre equiparar as facções ao terrorismo, ao crime de terrorismo,
Tem muita gente falando que os Estados Unidos vão poder tomar decisões contra o Brasil, proibir visto de pessoas com base nisso. Como é que o senhor rebate esses pontos? Isso é uma bobagem, Tiago, sem tamanho. Sem tamanho. Um país não pode adentrar no outro país se não tiver algum tipo de convenção multilateral ou bilateral, sem o conforto para poder fazer, inclusive, essa intervenção. Se o Brasil assinar um convênio de intervenção com a Bolívia, com o Japão, ou com os Estados Unidos, ou com a Inglaterra, para que no combate ao crime organizado possam atuar juntamente, inclusive do ponto de vista bélico, aí está certo. Aí, num momento de dificuldade, as forças de outro país podem aqui contribuir com as forças nacionais. Mas o protagonismo, inclusive, da indicação, da tipificação dessas organizações como organizações terroristas, passam pelo Ministério da Justiça. Então, essa é a coisa mais camuflada que eu vi, inclusive, vi outra aberração hoje, com relação a investimentos. Que as nossas forças de repressão estão tendo para enfrentá-las. Então, é necessário que haja não só um protagonismo com relação ao controle da Polícia Federal com relação a essas ações, mas também que haja uma intervenção, uma participação das Forças Armadas. É comum você chegar... Eu já vi isso em Frankfurt, eu já vi isso em Nova York, eu já vi em Istambul, o Exército, no aeroporto, palpando as pessoas para ver se carregam algum tipo de arma, abrindo malas, fazendo busca e apreensão em ruas e em vias para evitar que transportem bombas e armamentos. E a gente já viu isso. Então eu acho o seguinte, chamar todo mundo e vamos fazer para valer. Porque se ficar só no lero-lero do debate e do discurso, de novo nós vamos repetir os mesmos erros e talvez, Tiago, no futuro nós não tenhamos mais oportunidade de estar discutindo esse tema. Deputado Danilo Forte, do União do Ceará, mais uma vez conversou com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, viu, deputado? Boa semana e volte sempre. Grande abraço.